Salve, salve, aluno da Positivo Soluções Didáticas. Aqui, professor Rodrigo Willer de Arte, para corrigir o seu simulado da segunda série aí da editora, beleza? Vamos passar aqui pelas 8 questões que você fez aí na sua prova para ver sobre o que versaram essas questões. E já adianto para você que tem um assunto quentíssimo aqui, pelando, né, nesse simulado, que é o assunto conhecido como Renascimento. Uma época extremamente importante não só, né, na história da arte, como na história como um todo também, né? Período em que o homem vai ressurgir depois de 1000 anos de trevas, né? Isso tudo por conta da ligação, né, que o ser humano teve durante esses 1000 anos anteriores com a religião cristã, né? Então tem muita gente que vai dizer que esse foi um período aí, então, de trevas, beleza? Você vai ver que praticamente todas as suas questões vão tratar diretamente ou indiretamente desse período chamado aí de Renascença, de Renascimento. Esse é um assunto quentíssimo, sem o qual, aliás, você não pode fazer a sua prova, então, do Enem e os vestibulares que cobram arte aí também, certo? Então, a primeira questão, após um textinho ali que vai apresentar, né, algumas características do Renascimento, o enunciado vai pedir para você o seguinte, a partir da leitura do texto, né? Então, a partir dos seus conhecimentos e a partir daquilo que o texto traz para você de informação a respeito do Renascimento, depreende-se, entende-se, então, que o Renascimento foi um movimento que fez o quê? Vamos lá, alternativa por alternativa. A primeira diz que teve manifestações em poucas áreas do conhecimento. Não, se fosse em poucas áreas, ele não seria tão importante como eu acabei de comentar agora há pouco, né? Então ele é importante em variadas áreas do conhecimento, na arte também. Mas você vai ver que na filosofia, na matemática, na ciência, em várias outras áreas, ele também foi importante. Certo? A letra B diz que foi um movimento, então, de renovação cultural, beleza, bom começo, que ocorreu na Europa entre os séculos 11 e 12. Não, aí que é o problema, né? Os séculos 11 e 12, não, ele é um pouquinho posterior a isso. 11 e 12 são os períodos finais, então, daquilo que a gente vai chamar de Idade Média, né? A Idade Média, cronologicamente na história, encerra-se no ano de 1453. 1453 já pertence, portanto, então, ao século XV, né? Só que o Renascimento ele já começa a dar mostras de que vai acontecer desde o ano 1300 e alguma coisinha, desde meados dos anos 1300. Portanto, o século XIV. Com certeza não é século XI e século XII, beleza? É posterior a isso. A letra C diz que foi um movimento que promoveu uma grande mudança na maneira de se observar o mundo. Perfeito. E a arte vai ilustrar, então, essa maneira de se observar o mundo. Na verdade, uma maneira que era altamente, né, teocêntrica, ligada, então, à religião, ligada a Deus, e que vai passar a ser antropocêntrica, com o homem, então, no centro de todas as coisas. Beleza? Bom, já temos a correta, mas vamos ver por que a D e a E não estão certas. A letra D diz que nasceu na Península Ibérica. Península Ibérica? Portugal e Espanha? Não. Na verdade, o Renascimento nasce na Itália, precisamente na cidade de Florença. E é dali que ele vai se espalhar, então, né, para várias paragens, né, para vários locais, então, aí da Europa. E se alastrou por várias outras regiões da Europa. A segunda metade está correto, né? Mas ele nasce, na verdade, então, ali na cidade de Florença, na Itália. Beleza? A letra aí diz que foi um movimento que colocou a figura de Deus como centro de todos os estudos, interesses e produções. Não, é o contrário, né, gente? Lembre-se, esse período que colocava Deus acima de todas as coisas é o período anterior, que a gente chamava de teocêntrico. E agora a gente tem, então, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Beleza? Segunda questão trata, adivinhe só, do Renascimento, né? E aí tem um textinho ali que trata de uma parte até mais filosófica, histórico-filosófica, né, do Renascimento, da Marilena Chauí, que é uma filósofa. Ela vai dizer, né, ali, entre outras coisas, né, que o Renascimento ele tem quase a ver com uma espécie de posicionamento, uma visão realmente de mundo novo, né? O enunciado, então, pede pra gente o seguinte, Marilena Chauí, ao tratar do Renascimento, no fragmento acima, pode se deduzir como dotado de. Então, ao tratar, né, tratando o Renascimento, o que é que ela quer dizer aqui pra gente? Bom, a letra A diz que foi um período de abertura intelectual e reforço a todo e qualquer tipo de censura ao pensamento e à palavra. Não, é a censura que estava querendo se derrubar nesse momento. Censura era uma coisa ligada à religião, ao período teocêntrico anterior. Não, né? Então, realmente, é um período de abertura intelectual e que negava a censura. A B diz que é um período de ruptura com as concepções antropocêntricas. Não, pelo contrário, né? É uma ruptura com o período, com as concepções teocêntricas, que tinha Deus, então, no centro de todas as coisas, o que interfere diretamente nas relações hierárquicas. Veja que engraçado, né? É uma ruptura com o teocentrismo, que é exatamente o que vai levar a essa ruptura com as relações hierárquicas.
Pensa, por exemplo, né, na reforma protestante que você aprende lá em história. Pensa no ser humano, né, contestando a visão religiosa nesse momento. É exatamente porque nós temos um mundo antropocêntrico que permite, então, que se contestem essas relações de poder, de quem está acima e quem está abaixo. Beleza? Então ainda não temos a nossa resposta. A letra C diz aqui, né, que o Renascimento então, é um novo posicionamento acerca do conhecimento, beleza, capaz de modificar como o homem entende o mundo e a si mesmo. Isso mesmo. Então, depois de 1000 anos entendendo o mundo de uma maneira, o ser humano vai começar a entender de um outro jeito. E a arte vai expressar isso, né? Como eu disse para você, a arte é uma forma, então, de expressar aquilo que está à volta dele. Então, perfeita essa letra C aqui. Vamos ver por que não é a D e a E também, né? A D diz que é um período de ruptura com o mundo antigo. Não, o mundo antigo, na verdade, né, é o mundo lá dos gregos e romanos. E é exatamente onde os renascentistas vão buscar, então, a maior ênfase, então, na sua produção intelectual, cultural e artística desse momento, que confere certo distanciamento do homem ante os movimentos religiosos. Sim, ele se distancia dos movimentos religiosos, mas se aproximando, então, lá do mundo antigo, do mundo greco-romano. Certo? E a letra E diz que é uma adequação do pensamento contemplativo que corrobora com a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Não, é o homem que vai tentar impor o seu conhecimento, que vai tentar desvendar os segredos, então, né, e os mistérios que a gente tinha dentro da natureza, certo? Então não é contemplativo, não, ele é bem de ação, né? O homem vai colocar mãos à obra, aí, então, para fazer então uma nova forma, né, uma nova concepção de mundo. A questão 3, ela vai tratar também do Renascimento, né, mas fazendo a relação então, entre um texto de um historiador, o Nicolau Shevchenko, com um quadro ali, né, com um retrato então pintado pelo Leonardo da Vinci. Né? E aí no enunciado pede para nós o seguinte: o movimento renascentista apresentou para a cultura as transformações sociais e econômicas do período. Então veja, né, culturalmente ele é a expressão daquilo que acontecia economicamente, das mudanças que estavam acontecendo, né, então, aí na sociedade. A partir da associação do texto com a imagem, pode-se relacionar que, bom, é claro que o Renascimento, né, como diz ali a letra D, tanto urbano quanto comercial, passa por mudanças. Porque, na verdade, o Renascimento, né, ele vai ser a mudança. O Renascimento é a mudança que a gente tem nas grandes cidades. O Renascimento é a mudança que a gente tem na economia, a mudança de cabeça que o homem daquele momento passa a ter. E, artisticamente, nós também vamos ver, então, essa mudança, certo? Então, se você reparar, você vai ver que as outras alternativas tratam, basicamente, né, que o feudalismo se fortalecia, o que não é verdade, é a burguesia que vai se fortalecer, né? Que a nobreza volta ao poder, não, a nobreza, na verdade, né, vai perder espaço para quem tinha mais dinheiro, né, que eram os burgueses, nesse momento aqui. A igreja não reconquista o povo, pelo contrário, né, a igreja vai ter um afastamento dos fiéis, e uma nova classe que vai surgir, né, que vai, inclusive, ser responsável por depois patrocinar os artistas, né, durante esse período, é uma burguesia forte que vai originar a figura, então, daquilo que a gente chama de mecenas, beleza? Então, o Renascimento, tanto no campo cultural, quanto no campo artístico, quanto no campo econômico, histórico, ele vai passar por mudanças. É a mudança, né, então, acontecendo na prática o que a gente tem ali. Certo? Bom, a questão 4, que também é diretamente ligada ao Renascimento, né, vai trazer para a gente uma das imagens mais famosas dentro da história da arte. Esse é aquele tipo de imagem que você não pode fazer nenhum vestibular, né, nenhuma prova do Enem, sem bater o olho e já saber quem é o artista, né, responsável por fazer aquilo ali. Aquilo ali é um fragmento, né, então, do teto da Capela Sistina, que é pintado pelo Michelangelo, né, um dos principais nomes que a gente tem aí dentro da história da arte. Só que, na verdade, né, a pergunta que está se fazendo ali é a respeito da técnica utilizada pelo Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. Uma técnica que, aliás, aproveitando aqui já, né, para falar um pouquinho mais sobre isso, era muito utilizada, né, dentro do Renascimento. Uma técnica conhecida como afresco. Então veja lá as opções, né? A grandiosa obra de Michelangelo no teto da Capela Sistina pode-se apontar o uso da técnica afresco. Relembrando, o que era o afresco? O afresco é uma pintura feita na parede com a argamassa ainda úmida. Porque aí o que os artistas aproveitavam para fazer? Quando essa argamassa secava, ela secava já com a tinta impregnada. E a pintura ficava, então, né, executada lá naquela parede, ou lá naquele muro, onde tinha sido feita, então, essa pintura. Essa não é uma técnica inventada pelos renascentistas, ela é muito antiga, inventada, né, pelos gregos e romanos, só que como os renascentistas se apoiavam muito nas ideias, né, dessa antiguidade clássica, dos gregos e romanos, era de se esperar que essa fosse uma técnica que voltasse à tona durante o
o período do Renascimento também, tá? Repare, inclusive, ali, né, que as outras opções, algumas podem até ser consideradas absurdas, né? Primeiro, né, o uso da técnica da imitação. Não, isso não é uma técnica, né? Imitar é uma forma de fazer, mas não é uma técnica de fazer arte. Óleo sobre tela. Muito boa essa daqui, porque realmente o óleo sobre tela é algo muito convencional, muito característico do Renascimento, mas não é o caso daquela pintura. Aquela pintura é um afresco, tá? Arquitetura linear, não, embora o Michelangelo tenha sido um grande arquiteto também, né? Além de escultor, nesse caso aqui é uma obra de pintura, não uma obra de arquitetura, né? E a mesma coisa eu posso dizer em relação à letra E, né? Quem não conhece o famoso Davi do Michelangelo, né? Uma das esculturas mais famosas da história da arte e que é realmente uma escultura feita em mármore, mas não é o caso então, né, daquilo que a gente tem ali nessa imagem aqui. Beleza? Então, ficamos com a letra A, que é a característica, né, uma das técnicas mais utilizadas durante o Renascimento, a técnica do afresco. Beleza? Bom, a número 5, e aí eu quero que você perceba isso, né? A gente está deixando de falar de Renascimento, mas sem deixar de falar diretamente do Renascimento, né? Porque a número 5 ela vai tratar de teatro e vai tratar do teatro que a gente chama de elisabetano. Um teatro, na verdade, que é considerado o período de ouro ali do teatro inglês, né? Você vai ver, inclusive, né, durante o texto, né, ali, a explicação de que o teatro elisabetano aconteceu quando nós tivemos no poder uma rainha chamada Elizabeth I, né, lá na Inglaterra, que teve o seu reinado de 1558 a 1603. Então esse é o apogeu, né? Esse é o grande momento do teatro inglês. Ele vai continuar um pouquinho depois ainda, né, da Elizabeth sair do poder, até o parlamento puritano, né, proibir os teatros, né, na Inglaterra, isso já há cerca de 20 anos depois, né, então aí da morte da Elizabeth I, né. Mas com certeza absoluta, se houve uma época de ouro, né, no teatro mundial, essa época é esse teatro elisabetano que a gente conhece aqui, né. Se você reparar os anos, né, 1500, até entrando um pouquinho ali nos anos 1600, você vai reparar que ele vai pegar resquícios, então, aí do Renascimento. Então esse teatro também é um teatro que vai ser bastante humano, que vai debater as questões humanas, que vai debater, né, as relações, então, que existem, né, então, entre o pensar o seu lugar na sociedade. Então ele não é o Renascimento, mas ele é basicamente um produto do Renascimento. Por isso que, como eu disse para você, não estamos falando diretamente do Renascimento, mas estamos falando indiretamente do Renascimento. Beleza? Então ali o textinho que apresenta para você algumas características do teatro elisabetano, e aí o enunciado vem dizer para você o seguinte: o teatro elisabetano, vigente do começo do reinado de Elizabeth I ao fechamento dos teatros profissionais em Londres pelo parlamento puritano, ele pode ser analisado por quais são as características então desse teatro aqui, né? Bom, no texto você vai encontrar, né, a explicação que está na letra A, que é exatamente, né, o responsável por atender os mais variados gostos dos mais variados públicos. Era muito normal que você encontrasse, né, no teatro desse momento aqui a nobreza e a galera da população, os plebeus ali, né, assistindo a mesma peça. Claro, em locais diferentes, né? Existiam camarotes, existiam partes que eram cobertas, partes que eram a céu aberto, como se fosse um estádio hoje em dia, né? Em que muita gente assistia àquela peça próximo ao palco, ali no chão, né? Mas com o teto descoberto, inclusive com alguns comerciantes de frutas, cervejas e tal, andando ali pelo meio, né? Então, daquele público. Quer dizer, a peça precisava ser muito boa, realmente, né? Para atrair atenção, porque era um falatório ali, ao mesmo tempo que estava acontecendo a peça, então, ali em cima do palco, né? Mas o teatro elisabetano, então, ele vai atender da riqueza até a pobreza, né? Da nobreza até os plebeus, todo mundo gostava das peças desse momento aqui, né? E vai ter, na verdade, né, como principal figura, né, desse teatro elisabetano aí, um cara chamado William Shakespeare, que é basicamente, né, o assunto de uma questão posterior nossa daqui a pouquinho, né? Veja que a questão de número 6, a nossa antepenúltima questão, ela também vai tratar direta e indiretamente do Renascimento. Ela trata de dança, mas ela vai tratar de danças do período do Renascimento, né? Ela vai falar, basicamente, né, do estilo ali criado de música chamado de suites, né? Que foi criado, basicamente, né, para acompanhar os estilos de dança que estavam ficando cada vez mais normais dentro do Renascimento, né? Claro que nesse momento aqui eu não estou falando do povão, da galera mais pobre, né, da galera que não tinha acesso a esse tipo de arte.
Mas a galera, né, da grana, desse momento aqui do Renascimento, inventava pelos salões, então, da Itália e depois por outros países também, algumas formas de dança, né? Algumas coreografadas, outras improvisadas, mas a partir, então, exatamente, né, de movimentos sincronizados acompanhados pela música. E a música correu atrás da dança. A música criou aquilo que o texto chama ali, então, né, de suítes. A suíte, para você que não sabe, né, ela tem como definição uma sequência musical, então, que é feita para ser tocada sem parar, para acompanhar, então, né, determinados aí números, então, de dança também, né? Lá no primeiro parágrafo do texto, né, você tem a seguinte informação, que os compositores renascentistas criavam as suítes através do emparelhamento de danças tais como a pavana e a galharda. Pavana e galharda, os dois estilos mais comuns de dança que existiam, né, durante o período do Renascimento, né? Por isso mesmo, né, como o texto trata de suítes, eu acho que talvez pode ser que tenha havido um pequeno engano aqui, na verdade, né, no pedido da questão, quando diz que, a partir da leitura do texto acima, pode se caracterizar tanto a pavana quanto a galharda. Na verdade, a gente pode caracterizar a suíte, né? É a suíte, então, que ela vai ser caracterizada por letra C, serem criadas para acompanhar as danças renascentistas, aí sim a pavana e a galharda, que se tornavam cada vez mais populares, beleza? Então talvez tenha havido aqui só, né, um errinho na hora de pedir e solicitar então ali o que eram as suítes, beleza? Bom, aí nós vamos para a nossa penúltima questão, número 7, que vai tratar, né, daquele grandíssimo, do maior nome de todos os tempos, né, do teatro, que é um cara que vem desse período elisabetano, do qual a gente estava falando agora há pouco, o inglês William Shakespeare, né? Não sei se você sabe ou não, mas o Shakespeare, ele nasceu e morreu no mesmo dia, né? Eu acho isso uma das coisas mais legais, né, da biografia aí e tal do Shakespeare, né? Bom, vai ter um texto ali longo, né, que vai contar pra gente, inclusive, né, que o Shakespeare vai passar dentro da produção dele por 3 fases diferentes, né? Uma primeira fase, assim, basicamente, né, que ainda está muito embasada nos preceitos e ideias do Renascimento, um pensar sobre o homem, né, realmente no centro de todas as coisas. Uma segunda fase que poderia ser quase algo que se aproximaria do estilo chamado de barroco, né? Um estilo que foi posterior ao Renascimento, em que as peças são um pouco mais espalhafatosas, grandiosas, né? Tem até umas tragédias assim mais exageradas, mais grandiosas, né? E uma última parte que tem uma parte assim, de peças menos trágicas, até que trazem normalmente um fim, né? Um desfecho um pouco mais conciliatório, em que tudo termina bem, né? São 3 fases aí da produção do Shakespeare, que certamente é o maior nome da história do teatro mundial, né? Então, a questão pergunta o seguinte: a partir da leitura da biografia de William Shakespeare, pode-se apontar que, né, perceba que a letra C, ela vai trazer para a gente, inclusive, a citação de algumas peças que estavam lá dentro do texto, então, né, da biografia resumidinha ali do Shakespeare, né? Shakespeare criou personagens que se tornaram exemplos da psique humana, ou seja, né, do estudo do psicológico humano, como Hamlet, Rei Lear e o casal Macbeth, né? Alguns dos personagens mais famosos, então, aí do Shakespeare também. Tá? Presta atenção então que essa letra C é a correta, que vai resumir então aquilo que é a maior parte da produção do Shakespeare, uma preocupação, né, então, em criar personagens que de certo modo eram representantes do que era o ser humano. E falando nisso, isso já nos dá o gancho então aí para a 8ª e última questão do seu simulado, que vai tratar também aí indiretamente do Renascimento, por tratar, né, de uma peça das mais famosas do Shakespeare, chamada Hamlet, né? Eu faço até questão de ler o trechinho que está ali, porque basicamente, né, é ele que vai nos nortear na resposta dessa questão aqui. Que obra-prima é o homem, como é nobre em sua razão, como é infinito em faculdades, em forma e movimentos, como é expressivo e maravilhoso. Nas ações, como se parece com um anjo. Na inteligência, como se parece com um Deus. A maravilha do mundo, o padrão de todos os seres criados. Então veja, quem é que está no centro de todas as coisas aqui? É o homem. O Shakespeare está comparando o homem a um Deus na sua inteligência. Olha que grande maravilha é o ser humano. Isso é um grande exemplo, né, da visão de mundo renascentista, que a gente vai chamar de antropocêntrica. Então a questão versa exatamente sobre isso. O trecho de Hamlet permite que se associe o período histórico renascentista com o cultural, pois, veja o que diz a letra A personagem valoriza o homem como o centro do universo.
E eu acho que não podia ter uma forma melhor da gente terminar a correção desse simulado do que amarrando então as ideias, né, pensando nisso. O homem no centro do universo é aquilo que a gente chama de antropocentrismo, que é o grande resumo da ópera, o grande resumo então do que foi esse movimento artístico, cultural chamado Renascimento. Beleza? Eu espero ter te ajudado aí nas questões, eu espero que você tenha ido muito bem no seu simulado e eu espero te encontrar logo logo de novo. Beleza? Aquele abraço, até mais.